Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Fórum TPA. Hoje temos como tema os conflitos em África e, sobretudo, o papel de Angola na pacificação da região dos Grandes Lagos. Hoje mesmo decorreu, ou ainda decorre até esta hora, a sexta cimeira dos chefes de Estado e do Governo dos países da região dos Grandes Lagos. E por esta questão temos entre nós um naipe de convidados cuja atividade profissional e investigativa se dedica sobretudo a analisar as situações do continente. Conosco o Sr. Embaixador Evaristo Dias, que é o diretor para a região dos Grandes Lagos do Ministério das Relações Exteriores. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Temos também o embaixador itinerante de Angola, o Dr. António Luvolo de Carvalho. Muito boa noite e obrigado por estar mais uma vez entre nós. Muito obrigado, boa noite. Temos entre nós também o deputado à Assembleia Nacional e professor de Relações Internacionais, o Dr. Alcides Chacala. Boa noite e obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Igualmente connosco o académico Miguel Bembe, que é também professor universitário. Boa noite e muito obrigado. Muito obrigado. E ainda o Dr. Belarmino Van Dunen, que é professor de Relações Internacionais, especializado em questões africanas, e o nosso convidado residente. Boa noite e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, é que agradeço o convite. E vamos então começar, uma vez que a conferência, a sexta cimeira dos chefes de Estado e do Governo da região dos Grandes Lagos está a terminar por estas horas, por saber de que forma tem sido efetivamente importante o contributo da República de Angola, que preside a essa região e que vai manter o seu mandato por mais 2 anos. Sr. Embaixador Evaristo Dias, qual tem sido de facto a importância da liderança de Angola na Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos? Bom, eu penso que Angola tem sido um país muito importante na liderança da região dos Grandes Lagos, pelo desenvolvimento que tem vindo a acontecer em alguns países. Refiro-me a desenvolvimento de situações não muito boas que têm acontecido ou que foram acontecendo por alguns países. Refiro-me muito concretamente à República Centro-Africana. Foi um país ou é um país que Angola se empenhou e hoje conseguiu alcançar a sua estabilidade política com a recente eleição do presidente da RCA. Portanto, Angola também continua a desempenhar os seus esforços, quer para a pacificação ou para os conflitos no norte da República Democrática do Congo, quer para a situação interna que vive a República do Burundi, tem tentado ver se encontra as melhores formas para que o governo e a população do Burundi então que encontrem estabilidade política e social. Sr. Embaixador Luvolo de Carvalho, nós estamos aqui nesta fase inicial do nosso debate a analisar o papel de Angola na presidência desta instituição importante para uma região conflituosa do continente africano. O embaixador Evaristo Dias avançou algumas questões, mas interessa levantar a seguinte questão. O papel de Angola até este momento e a renovação do seu mandato se deve apenas pela capacidade do país, do nosso país Angola, ou porque se trata de um país com enormes recursos diversos, incluindo financeiros, que facilitam o facto de os outros países estarem numa situação de déficit que não possam ter o protagonismo que Angola tem exibido até o momento? Uma questão interessante, Alves Fernandes. Boa noite para todos que nos assistem em casa também. Não, vou mais para a primeira introdução que fez em relação à segunda. Por quê? Porque acredito que esta confiança que foi depositada
no nosso Estado, no nosso país, não é? Para continuar mais 2 anos na presidência da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, é fruto do trabalho positivo da nossa diplomacia. E talvez aí fosse, e permita-me que o interrompa mesmo, fosse importante escalpelizar os aspectos importantes que caracterizaram o primeiro mandato da presidência angolana. Sim, senhor. Foi graças a este trabalho positivo que foi feito durante estes 2 anos, de 15 de janeiro de 2014 até hoje, 14 de junho de 2016, portanto, Angola conseguiu aqui uma coisa que não existia nesta organização, na Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, que, como sabemos, é uma iniciativa das Nações Unidas também, que foi lançada desde o final dos anos 1990, quando do fim do genocídio no Ruanda, não é? As Nações Unidas e os seus parceiros africanos e os países da região em concreto refletiram e chegaram à necessidade que havia de se ter uma organização que pudesse ter as rédeas de jogo, permitam-me a expressão, para controlar as questões da pacificação da região. Dessa região específica, da região dos Grandes Lagos. Porque sabemos que é uma região muito volátil em termos de permissibilidade de ocorrência de conflitos, não é? E então tinha que haver uma organização forte para conseguir criar também consensos entre algumas partes interessadas para que não houvessem muitos conflitos. Mas esta organização, como disse, já existe desde o final dos anos 90, mas só com a presidência da República de Angola e com o dinamismo desta diplomacia pragmática que o Sr. Presidente Eduardo Santos tem adotado, é que se permitiu que a organização assistisse a este dinamismo que tem tido até os dias de hoje. Ou seja, primeiro, uma diplomacia de proximidade entre os vários chefes de Estado que compõem a organização, com encontros regulares. Mas essa diplomacia de proximidade, hoje tivemos dos 12 países, 11 membros, apenas 5 chefes de Estado, um dos quais até convidado. Não, mas tivemos uma maioria de 2/3, né, porque há presidentes que vieram como enviados especiais, delegados com todos os poderes atribuídos para poderem decidir ou responder pelos seus chefes de Estado. Esta diplomacia de proximidade é que fez com que a organização ganhasse o dinamismo que tem. Não tem a ver com ter meios ou não ter meios, porque os outros países da organização também têm meios financeiros, designadamente, para poderem pôr a organização a andar. Mas trata-se aqui desta diplomacia dinâmica, diplomacia pragmática, que permite que haja abertura, deixe-se de haver um clima de desconfianças, não é? E os países sintam-se à vontade para dialogar. Indo aos ganhos de Angola ou aos fatores... Os ganhos obtidos durante o mandato de Angola. Os fatores que foram considerados como sendo positivos, não por Angola, mas pelos parceiros internacionais e pelos países membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. Quando Angola assumiu a presidência desta organização, tínhamos 3 situações latentes. Primeiro, na República Centro-Africana, o golpe de Estado que Michel Djotodia tinha aplicado ao presidente François Bozizé Yanguvada. Era a situação mais latente, por isso é que o Sr. Presidente, hoje no seu discurso, o primeiro país internacional a agradecer foi a França, porque a França, na altura, tratou de enviar a Operação Sangarris, não é? Todos nós Aliás, o discurso do Presidente hoje na abertura é tema deste nosso debate. Logo, o primeiro país a ser agradecido foi a França. Por quê? Porque a França enviou esta Operação Sangarris, tem capacidade de mobilizar meios e rapidamente desdobrar forças. Intervenção direta. Exatamente. Para quê? Para primeiro estancar o golpe de Estado, aliás, o nome da operação era mesmo Sangarris, estancar o golpe de Estado e depois criar condições para haver pacificação. Outra situação não menos importante era a vivida nos Quivos. Todos nós acompanhávamos a situação ao leste da República Democrática do Congo. E a outra também, não menos importante, era a situação no Sudão, entre o Sudão do Sul, entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar. Hoje, se formos a fazer uma radiografia destes conflitos, no Sudão do Sul, o vice-presidente Riek Machar já voltou ao governo, deixou de ser líder rebelde. Na República Centro-Africana houve eleições, o presidente Touadéra foi eleito e na República Democrática do Congo, grande parte das forças negativas foram eliminadas e o processo de transição está a continuar. Portanto, acho que depois poderemos desenvolver mais, mas do ponto de vista genérico, estes foram os grandes ganhos de Angola, conseguir voltar a estabilizar a região, por isso mereceu esta confiança dos países da organização e também dos países da comunidade internacional para ter mais de 2 anos de mandato. Sr. Embaixador Louvalo, esta é uma questão importante, até porque quando fala da República Centro-Africana estamos a falar da constituição de órgãos de soberania. Eu sou olhar para o deputado Alcides Sacala, estamos a falar da constituição de órgãos de soberania resultantes de eleições livres e justas. E temos aqui um deputado nosso, da Assembleia Nacional. Como é que vê, digamos, todo esse empenho de Angola e da comunidade internacional até que fosse possível, pelo menos, um dos países que estava dilacerado
com toda aquela amálgama de guerras civis, os sequelas, antibalacas, etc., que hoje fizeram eleições que foram consideradas livres e justas, reconhecidas e até mesmo apoiadas pela própria comunidade local, não só internacional. Sim, como é que vê essa questão durante o mandato de Angola na presidência da Conferência Internacional para os Grandes Lagos? Bom, primeiro eu aproveito a agradecer esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para podermos partilhar ideias e reflexões sobre a conjuntura geopolítica de uma região que tem conhecido conflitos cíclicos ao longo de várias décadas. Eu terei uma análise ligeiramente diferente aqui dos meus colegas que fizeram a introdução, porque entendo que esta gestão da Conferência Internacional da região dos Grandes Lagos, ou para os Grandes Lagos, como quisermos, não conseguiu, de uma forma geral, pontualmente pode haver algum progresso, mas não conseguiu reduzir os fatores estruturantes de conflitualidade. O que é que entende por fatores estruturantes de conflitualidade? Vamos explicar. Por exemplo, temos a questão do Burundi. Mas eu estava a convidá-lo a pronunciar-se inicialmente, e se não se importa, sobre a questão da República Centro-Africana, em que de um conflito sangrento chegou a eleições livres, cujos órgãos resultantes estão em exercício das suas funções. Exatamente, eu dizia que há localmente alguns progressos que é preciso ter em atenção nesta conjuntura regional, mas de uma forma geral, os fatores estruturantes da conflitualidade desta região mantêm-se ativos. Se quisermos analisar a questão do Ruanda, do Burundi, do próprio Congo aqui, do Congo Brazzaville, por exemplo. São questões que nos podem permitir entender melhor esta dimensão. Porque quando se tem um presidente, como no Burundi, que procura alterar a Constituição... Permita-me que o interrompa mais uma vez. Muito bem. Aos seus olhos, na sua análise, a República Centro-Africana estará a ser um facto a ter em conta como um bom exemplo a seguir, ou teremos que, isto é, a região, a abordar a questão de outra forma, noutra perspectiva, considerando que a solução até aqui encontrada não seja mais viável? Qual é o seu ponto de vista? Eu dizia que localmente a questão da República Centro-Africana é uma referência, enfim, que nos ajuda a pensar, a aprofundar a forma da aproximação dos grandes conflitos que subsistem nesta sub-região, que é importante do ponto de vista geopolítico, mas de uma forma geral, ainda há questões importantes e estruturantes que têm estado na base dos vários conflitos cíclicos. Estava a falar do Burundi. Qual é a sua visão sobre o que se passa atualmente no Burundi? Eu penso que o Burundi, se o presidente atual do Burundi não tivesse mudado a Constituição, penso que o Burundi estaria numa situação melhor, porque há uma crise, e esta crise podia-se ter evitado. E ao tomar a sua decisão de alterar a Constituição para a defesa de interesses pessoais, mergulhou o país numa situação de crise, que temos estado a acompanhar. Qual é o retrato que tem da situação do Burundi anterior às eleições recentes? Conflitos cíclicos. Aquela é uma região endémica de conflitos cíclicos. Portanto, isto levanta o papel, que nós analisamos aqui a última vez, das elites. Portanto, as elites têm um papel importantíssimo a desempenhar neste processo que procura a estabilidade para esta região, é muito importante. Eu penso que este é um problema delicado, é um problema sério, que está na recorrência de todo este clima de conflitualidade que se vive na região dos Grandes Lagos. Os poderes instituídos procuram reforçar o poder pessoal e isto tem necessariamente consequências a nível da gestão dos respectivos países. E em termos de concertação entre os vários países, porque uma vez que o Dr. Alcides Chacala está a falar de uma questão específica do Burundi, leva-nos a perguntar, a nível deste organismo de concertação, que é a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, quais os mecanismos que poderiam ter, aos seus olhos, propiciado uma situação
menos conturbada como aquela que está a apontar. Eu penso que o Dr. Loval foi muito claro ao referir a diplomacia multilateral, esta diplomacia de proximidade é importantíssima para esta aproximação deste debate necessário para a solução dos grandes problemas da nossa região. Sabe que há a declaração de Dar es-Salaam, que deve conhecer bem, ela define linhas estratégicas orientadoras importantíssimas, mas precisa da vontade política das lideranças. Quando as lideranças têm outros interesses mais pessoais, em detrimento do todo dos respectivos países, há mesmo crise, há incertezas, há desordem, e este é o grande problema desta região. As incertezas que subsistem, que depois criam um ambiente de desordem, levam a esta renovação cíclica de conflitos nesta parte do continente africano. Vamos ouvir também um outro interveniente do nosso debate e colocando uma questão que se impõe perante as intervenções que já ouvimos. Há uma concertação para a estabilidade de uma região que engloba 11 países e há a soberania de cada um dos Estados-membros. Será que as medidas e os protocolos que constituem os fundamentos para essa concertação são suficientes ou será necessário, como outros blocos regionais, vamos nos lembrar da União Europeia, por exemplo, que admitem já a imposição de sanções para quem não cumpre determinados protocolos. Dr. Belarmino Van Dunen, no quadro da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, os protocolos assumidos desde a sua Constituição, depois do genocídio de 1994 até a presente data e, sobretudo, depois da última grande cimeira, que foi em 2014, são suficientes, do ponto de vista de instrumentos jurídico-legais, à luz do direito internacional e da Carta Africana, para que os países encontrem o ponto de interseção, ou será necessário algo mais? Bom, antes de mais, também agradecer. De facto, os instrumentos legais são suficientes. É preciso dizer que fez referência à União Europeia, mas a União Africana, no seu ato constitutivo, vai mais longe. A União Africana pode deliberar, em cimeira, a intervenção num Estado-membro, caso se verifique que, de facto, as autoridades centrais não estão em condições de controlar a violência ou atropelos aos direitos humanos. Relativamente à Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, e talvez o nosso embaixador Evaristo Dias poderá melhor cautelizar, já que está com a mão na massa, o Pacto de Defesa e Segurança foi já subscrito em 2006 e entrou em vigor em 2008. Portanto, existe esse instrumento, não é por acaso que, inclusive na RDC, acho que foi logo após a assunção da presidência de Angola, colocou-se digamos assim, esta possibilidade de uma intervenção de uma força no leste da RDC. No Burundi colocou-se essa possibilidade. A nível da República Centro-Africana, o Presidente da República, Sua Excelência, agradeceu, inclusive, os Estados que enviaram também forças para a República Centro-Africana. Além da França, Estados africanos. Não, o Presidente, eu estou a fazer aqui reforço, com base na sua pergunta. Tínhamos imenso. Sim, com base na sua pergunta, estou a dar ênfase aos Estados africanos que também participaram e o Presidente da República fez questão. Eu, neste momento, estou a falar de momento, não tenho em mente os países que fizeram parte desta força em auxílio à União Africana, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do Tchad, que inclusive depois retirou as suas forças, mas creio que mais 2 ou 3 países também fizeram um importante papel. Aliás, antes da França, já o Chad era um dos países chaves naquilo que é as estratégias do ponto de vista de segurança e de estabilidade na República Centro-Africana. Mas dizer que os instrumentos legais existem. O problema é que nós temos também que fazer uma análise geoestratégica dessa região. Nós temos países que, até certo ponto, nós vimos o Ruanda, por exemplo, reiteradamente é acusado de ter uma espécie de fechar o olho de alguma instabilidade na RDC, temos o Uganda. Portanto, há questões que, sendo oficiosas, influenciam o esforço de paz.
Mas esta conferência, e como disse muito bem o embaixador António Lovaldo de Carvalho, é uma iniciativa das Nações Unidas. Portanto, não podemos aqui, de forma alguma, minimizar. Se houve esta iniciativa em 1999, não é? E a partir de 2000 entrou em força, e vamos ver que, do ponto de vista geográfico, a conferência é muito mais abrangente do ponto de vista geopolítico, ou seja, uma coisa é a região dos Grandes Lagos, que a gente sabe dos lagos que ali existem geograficamente, outra coisa é a conferência. Portanto, o objetivo é reforçar. E Angola teve uma estratégia, em primeiro lugar, de maior visibilidade dos conflitos. Os conflitos nessa região nunca foram tão badalados, tão discutidos na ONU, na União Africana, como são agora. Portanto, dando visibilidade a uma maior preocupação. Levando para a agenda política e o papel da imprensa, e o papel da imprensa é importante. Este é o primeiro fator que eu queria fazer aqui um acréscimo. O segundo fator tem a ver com também a capacidade de intervenção, não só de mediadores, mas de um medianeiro real. É preciso dizer que Angola, dentro das suas dificuldades, dentro das suas poucas condições que tem, nós sabemos que somos um país em desenvolvimento, também teve meios financeiros para alguns países e deu esse apoio, quer para as Forças Armadas, quer a nível da organização política. Portanto, estamos perante uma organização importantíssima que não deve ser confundida com as organizações de integração económica regional. Esta é uma conferência de concertação, de cooperação e de desenvolvimento na região e através da aproximação dos Estados. Se houver cooperação, se houver cumplicidades, os conflitos também têm menor probabilidade de Doutor Miguel Bembe, pegando nas últimas palavras do Dr. Belarmino Vanduni, se houver cooperação, concertação e cumplicidade entre os Estados, poderá ser levado o objetivo ao seu bom porto. Acha que há, de facto, em termos da região dos Grandes Lagos, sobretudo no mandato de Angola, que agora termina e que foi prorrogado para mais 2 anos, acha que tem havido a concertação necessária? E esta pergunta não é inocente. O presidente Nkurunziza não veio, do Burundi. O presidente Paul Kagame, do Ruanda, não veio. O Ruanda é acusado de participar também na desestabilização do Burundi. Até que ponto países fronteiriços, de alguma forma desavindos, podem impedir todo um esforço meritório que Angola tem estado a vir a levar a cabo e que é reconhecido pelas próprias Nações Unidas? Como é que vê essa questão? Muito obrigado. Primeiro, devo dizer que, de facto, a liderança angolana tem sido incontornável relativamente aos esforços necessários para a estabilização da região dos Grandes Lagos. Aliás, não foi por acaso que Angola foi reconduzida para mais um mandato de 2 anos. E é muito importante verificar uma coisa muito importante, de que, de facto, Sua Excelência o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, tem sido tão dedicada para esta questão e, sobretudo, relativamente à sua capacidade, não é? E dedicação para convidar todos e coordenar os esforços, aproximando as partes, portanto, neste conflito, que estão diretamente relacionadas neste conflito, e outros países da região cujas consequências do conflito não serão, portanto, não estarão escapáveis. Estamos a falar das consequências, que em instantes eu vou pedir a Vossas Excelências que falemos das causas. Naturalmente. Portanto, seria sempre desejável que todos os presidentes estivessem presentes. Isto é incontornável. Mas, conforme foi dito aqui pelo embaixador Lovaldo de Carvalho, houve enviados especiais que vieram e outros com plenos poderes. E isto não fragiliza, porque tudo que assumiram em nome dos seus países, portanto, aquilo vincula diretamente as suas lideranças e os países. Relativamente a Burundi, veio o vice-presidente, portanto, do Burundi, e entre todos os outros. Portanto, isto não fragiliza, porque não seria possível realizar esta cimeira
com a totalidade... Se não houvesse, se não houvesse quórum, portanto, necessário. E uma concertação até. E uma concertação. Portanto, o mais importante é isto. Portanto, ninguém estaria aqui presente. Viu que a cimeira que foi convocada para o início do ano não teve lugar, exatamente por causa das agendas, exato. Portanto, isto não é um problema. Mas é muito importante verificar, portanto, sublinharmos aqui algumas questões também para fugir um pouco, portanto, da questão sobre a questão da alteração da Constituição relativamente ao Burundi. Eu gostaria de sublinhar... Essa questão precisa de uma questão prévia, porque nós queríamos abordar caso a caso. Exatamente. Uma vez que as questões mais prementes na região dos Grandes Lagos são o Burundi, claro, a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana, que infelizmente concluiu um processo eleitoral com êxito, e o Sudão do Sul, que com o regresso do vice-presidente Riek Machar, há perspectivas de uma melhoria. Portanto, como na RDC também, não é? Portanto, o fim, a neutralização do M23, a aproximação entre o próprio governo mas vamos categorizar isso para a melhor compreensão dos nossos telespectadores. Pronto, eu gostaria que o Dr. Miguel Bem concluísse para que depois nós pudéssemos escalpelizar país a país, conflito a conflito, para vermos até que o esforço do nosso país, dos seus parceiros do continente e da comunidade internacional, podem ou não ser melhor direcionados. Como poderá verificar, o sucesso do mandato de Angola, ou do primeiro mandato de Angola, foi exatamente graças, portanto, à capacidade de Angola de poder coordenar e principalmente aproximar tanto, não só os países que fazem parte da região própria, mas também dita, a própria comunidade internacional em geral, as Nações Unidas, a própria União Europeia, e mesmo em África do Sul, como convidado, o Egito, portanto, um conjunto de atores que o nosso país, portanto, conseguiu convidar para poderem dar o seu contributo. É nessa perspectiva que eu considero e reitero que, de facto, neste caso, o mandato de Angola foi muito positivo, porque é a primeira vez que, a nível da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, foi possível fazer um trabalho tão intenso e que torne todos, portanto, no mesmo barco para pensar para a paz e a estabilidade na região. Isto é que dá relevância ao mandato de Angola. Relevância ao mandato de Angola. Dr. Luvalo de Carvalho, e até pela sua experiência dos últimos anos, 2, 3 anos, de paragens em várias capitais, várias chancelarias, como é que vê o entendimento que a comunidade regional africana e internacional tem da atuação de Angola, tendo em conta que são países que transportam aqui nos Grandes Lagos conflitos de décadas, como a RDC e outros, e que só encontrar soluções, algumas das quais originais. Como é que vê essa questão e como é que tem sido transmitido por Angola e interpretado pelos seus parceiros? Bom, durante estes últimos anos, digamos durante os últimos 4 anos, a experiência que temos tido é que o papel desempenhado pelo Sr. Presidente Eduardo dos Santos na reconciliação do povo angolano tem sido muito apreciado pela comunidade internacional, não só aqui em África, como a nível do mundo. E digo isto por quê? Porque a nossa experiência já foi levada até as Nações Unidas. Aliás, a eleição de Angola no dia 16 de outubro de 2015, a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mais uma vez. Exatamente. 2014, digo, com 191 votos a favor, uma eleição nunca vista nas Nações Unidas. Dos 193 países que votaram naquele dia, 191 votaram a favor de Angola. Nunca tinha sido alcançado desta votação. Foi um sinal claro de que o trabalho que Angola fez, primeiro a nível interno, a nível da pacificação dos espíritos, da reconciliação nacional, foi um trabalho muito positivo, e aliás nós vivemos isso todos os dias, e também a experiência que tem transmitido para os países da
região da África Austral e da África Central e um pouco por todo o continente africano, tem sido também essa experiência. Porque nós fomos assistindo àquilo que convencionamos chamar que Angola Luanda transformou-se numa placa rotativa para a resolução de conflitos no continente placa africano. giratória da África. Por quê? Porque nós víamos que de todas as partes do continente vinham individualidades para vir colher experiências. E não se pense que trata-se aqui de uma fantasia ou de alguma hipérbole. Não, as pessoas vêm colher experiências, vêm saber como é que o nosso processo de unidade e reconciliação nacional deu certo, porquê é que deu certo, como é que foi feito, e essa experiência tem sido positiva. E digo mais, aqui na nossa sub-região, na sub-região austral, ou até mesmo chegando até ao centro do continente, nós vimos o papel positivo que Angola teve no Congo-Brazzaville, o papel positivo que Angola teve na República Democrática do Congo, o papel positivo que Angola está a ter na Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. É natural também aquilo que o Alves Fernandes disse no início do programa, não pode ser posto à parte, não é? O Angola, durante um certo tempo, com as possibilidades que tinha, também tinha vários meios ao seu alcance que possibilitaram também... colocou a disposição dos parceiros. Nós víamos as visitas frequentes que a Presidente de Transição, Catarina Samba-Panza, fazia a Luanda na busca frequente de apoios, e outros chefes de Estado também, que aqui também podem ser referenciados, na busca de apoios. Estes apoios diretos que Angola tem dado, esta diplomacia de proximidade também, como disse, é que fazem com que o modelo do nosso país seja tido como um modelo de sucesso. Claro que quando analisarmos as questões dos países conflito a conflito durante a presidência de Angola nos Grandes Lagos, iremos voltar à questão do Ruanda, como disse aqui o professor Alcides Sacala, que eu não concordo muito com a sua apresentação, mas quando formos nos caso a caso iremos ver do concreto o que é que se passou e onde é que eventualmente poderemos encontrar também soluções. Correto. Antes de entrarmos nos casos país a país, e pegando aqui na deixa do Dr. Loval, Dr. Alcides Sacala, vamos pegar nessa conjuntura. Houve avanços visíveis na região no seu todo, independentemente das particularidades de cada país. Qual é a sua visão a esse respeito? E se esses avanços teriam sido melhores numa outra perspectiva, que seria a sua opinião? Eu penso que é uma conjuntura internacional que permite, portanto, esta aproximação para esses grandes problemas que esta região enferma. Mas estamos a falar de evoluções concretas, não é? Exatamente. Portanto, isto tem que se inserir nesta conjuntura internacional, em que os países, os povos, procuram por soluções internas. Quer dizer que, se é uma conjuntura internacional em que me permite eu ter uma gravata mais bonita, então o meu esforço não conta, não é? Não conta como o seu esforço. A escolha da cor da gravata não conta. Vai depender um pouco do gosto que tem. Então vamos desenvolver o seu raciocínio. Que conjuntura é essa que desvalorizaria o esforço dos africanos? Bom, há um debate internacional hoje, ao nível das Nações Unidas, que procura constantemente pela solução aos grandes conflitos regionais. Isto é um ponto de partida. Portanto, as Nações Unidas criaram esta organização regional, que penso que tem estado a fazer o seu trabalho, portanto, sob os auspícios das Nações Unidas, com apoio da própria União Africana também, e de outras organizações internacionais. É neste quadro que nós temos que entender esse esforço. Portanto, porque esta região, como eu dizia na minha introdução, vive conflitos cíclicos há muitas décadas, e penso que neste processo geracional hoje, portanto, tem que se fazer uma nova abordagem para que efetivamente se encontrem soluções definitivas. Eu falava há pouco do papel das elites, que é essencial em todo este processo, mas há uma predisposição hoje a nível do continente africano, das próprias organizações continentais do continente africano, para a procura permanente de soluções para estas grandes crises. Portanto, a conferência surge nesta conjuntura. Surge bem? Está bem direcionada? Ou qual é a sua opinião? Vai depender. Eu disse claramente aqui que ela não tem sido capaz, para casos muito específicos, de poder reduzir, portanto, os focos de conflitualidade que existem ainda. O próprio Congo é um exemplo. Não podemos escamotear estas verdades. Aliás, doutor Alcides Sacala está-nos a conduzir positivamente para a abordagem de study cases, caso a caso.
está a falar da RDC. Qual é a sua opinião sobre o que se passa atualmente na República Democrática do Congo, um país que partilha uma fronteira de mais de 2.500 km com Angola e que nos diz respeito a todos nós? Até que ponto, digamos que a intervenção da Conferência Internacional para a região dos Grandes Lagos tem sido positiva para aquilo que é hoje constatado pela ONU como sendo o desanuviar daquela grande tensão que havia da região leste, do Kivu Norte, por exemplo? Mas antes eu queria só talvez aproximar aqui o embaixador Luvualo, quando diz que o processo de reconciliação em Angola tem sido muito apreciado lá fora, talvez seja assim, mas internamente não é bem assim. Houve incidentes agora graves na Capupa, penso que acompanhou. Internamente onde? Em Angola? No país. Sim. País. Portanto, temos ainda um caminho longo a percorrer. É preciso, de facto, aprofundar este debate interno da aproximação entre angolanos para se efetivar ajude-nos a perceber e a transmitir aos nossos servos uma mensagem. Internamente não tem sido bem percebido assim. Como? E falou de incidentes. Houve incidentes graves na Capupa, em que deputados foram atacados. Penso que os senhores acompanharam esta situação e não houve nenhum pronunciamento do governo angolano sobre esta questão. Houve incidentes graves também no Cuando Cubango, houve incidentes no Cuaza Sul, houve incidentes de intolerância em Malais. Portanto, isto é um debate que tem de ser feito a níveis apropriados, naturalmente. Ao nível da Assembleia, vamos levar esta questão para isso obriga-me a fazer a seguinte pergunta. Angola uma declaração do Ministério do Interior da República de Angola não significa pronunciamento do governo de Angola? Não, de condenação destes atos. É preciso condená-los com muita firmeza, porque a tendência agora é que eles recrudescem. E não se esqueça que Angola faz parte, portanto, dos países da África Central. Portanto, os fatores internos, quando são mal conduzidos, eles extravasam também para fomentar este clima de instabilidade. A África Central é um pouco esta visão. Portanto, questões mal terminadas, mal organizadas e internamente extravasam depois para questões muito complicadas. Então, quer dizer, e podemos entrar agora. O incidente no Cubal afeta a estabilidade na região dos Grandes Lagos, de alguma forma. Angola sendo parte dos Grandes Lagos, sim senhora, é uma nota que tem de ser levada em conta nesta reflexão sobre a conflitualidade na África Central. Se Angola não fizesse parte da África Central, talvez a perspectiva fosse diferente, mas Angola é parte, portanto, desta região importante. Também, por exemplo, temos o problema de Cabinda também, que não está ainda resolvido. Portanto, há questões internas mal resolvidas. Portanto, neste debate que o Dr. Luvualo levantou... O Dr. Paulo está a pedir a palavra e eu queria ouvi-lo a esse respeito. Não na perspectiva de resposta direta ao Dr. Sakala, apenas na complementariedade desta reflexão, que é o papel de Angola deste contexto, os conflitos no continente e as perspectivas de solução, tantas presentes como outras, que se possam achar necessárias. Bom, não falei da República do Congo, depois vai... Não, mas, Dr. Pelourinho, se quiser, o Dr. Sakala pode concluir. Não, só para a título também de complementar e sobre a coisa, eu acho que aqui, e nós, nestes casos, e eu aqui quero assumir o meu reconhecimento da responsabilidade do deputado Alcides Sakala, que é responsável político. Não podemos confundir a instabilidade indiscriminada e de forma descontrolada com incidentes que, não sei se está em investigação, ouvimos as autoridades a falar, supostamente entre elementos de partidos opostos. Não, uma investigação declarada pelo Ministério do Interior, cujos resultados serão levados a público quando tal investigação terminar. Com este acréscimo, dizer, não podemos confundir isso com, aliás, se esta comitiva de deputados que a nível partidário foi para lá sem armas, etc., e sem uma guarda reforçada, é porque há estabilidade. Se houvesse essa instabilidade e essa desconfiança, com certeza que haveria outros cuidados, não é? O que eu quero dizer aqui é, e esses incidentes entre partidos, estamos a ver agora o que está a acontecer em França, estamos a ver... Não podemos, senão estamos a fazer um alarmismo, e eu acredito, porque a reconciliação nacional é feita todos os dias. E é feita também com o reconhecimento dos progressos. Então, nós estamos aqui hoje, ainda nos lembramos...
aliás, esteve comigo, já trabalhou comigo, e no início, na universidade, e etc. E sempre nos tratamos bem e com outras pessoas, e mesmo nessas regiões. Eu só quero aqui deixar claro que eu acredito que temos que separar às vezes os nossos combates políticos daquilo que são análises estruturantes e que beneficiam até certo ponto a nossa reconciliação nacional. Porque não é verdade que entre nós angolanos, não é, ainda, eu não posso aceitar que se passe essa imagem, ainda andamos aqui aos tiros porque eu sei que o outro... Não, há sempre focos de centro, porque há pessoas que ainda não incorporaram, mas não é institucional. Nesses países é preciso dizer, há grupos armados cujo objetivo é desestabilizar o Estado. Há grupos armados, há países que fomentam e armam elementos quer dos países visados, quer dos seus países para desestabilizar, quer para explorar os recursos naturais, quer para outros objetivos políticos. O que não acontece cá em Angola. Agora, que há pessoas fora da lei e é preciso combatê-los, é preciso condená-los, isso há. Agora, eu acho que estaríamos aqui a enveredar por um caminho um tanto quanto perigoso se passarmos essa ideia. Eu compreendo que é o seu combate político, não é? E tem todo o direito, mas não é este ponto. Permita-me fazer a seguinte pergunta. Uma pergunta que talvez ajude a clarificar as questões aqui no nosso debate. Quando falarmos da estabilidade nos Grandes Lagos, estamos a falar de grupos que combatem governos instituídos. Angola está numa situação dessa natureza? Não. E vou dar exemplo. Falou do caso de Cabinda. O caso de Cabinda, eu há tempo estive numa conferência internacional em que Angola foi por um grupo de académicos elogiada pela atitude positiva. Neste momento, até no governo, e temos que falar isso, um governo democraticamente eleito, que é o governo de Angola, existem pessoas que participam porque há este esforço de integração e de aproximação. Nós sabemos do memorando que aconteceu, não é, para a paz em Cabinda. Há esse esforço. Isso só para dizer que o nosso caso é um caso. Agora, que também é verdade que conflitos, por exemplo, a abordagem que Angola teve na RCA, quer dizer, é inequívoco. Angola liderou o processo, levou a RDA quase como se costuma dizer, do ponto de vista, a RCA, peço perdão, ao colo. Em todos os aspectos, solidariedade. No caso do Burundi, houve condenação. Nós vimos o ministro das Relações Exteriores no Burundi a falar com o presidente Nkurunziza. Houve uma declaração, foi pedido para adiar as eleições. Quer dizer, esta proatividade que tem sido feita. Agora, se me disser, não, mas os conflitos ainda existem, mas são latentes. Ou seja, por exemplo, o que acontecia na RDC quase chegavam a Kinshasa. Nós vimos grupos que tinham ocupado regiões completas. Hoje há uma condenação internacional. Porque esta conferência, atenção, o objetivo, esta é uma conferência. E nós não podemos confundir, por exemplo, com a SIAC, que é a Organização de Integração Regional, com a SADC. Esta é uma organização subregional. Não é? Por isso é que é uma conferência de concertação, de desenvolvimento, de cooperação, e que achou-se por bem, não é, fazer aqui a junção de um mecanismo de paz e segurança para ajudar melhor os Estados a interagirem. E é o que tem sido feito. Agora, o que nós temos que ver aqui é, do ponto de vista real e pragmático, houve ou não uma maior aproximação entre os Estados? Talvez uma pergunta ainda mais ousada. Houve mais progressos ou mais recuos? Talvez aí o embaixador Evaristo Dias... É evidente que houve progresso. Nós não estamos a falar de fogos de extensão num outro país. Estamos a falar do objetivo primário e essencial da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos. Nesta presidência de Angola, que agora entra para o seu segundo mandato, houve progressos efetivos ou não houve? É evidente que houve progressos. Foi dito aqui que Angola assumiu mais uma vez, ou vai continuar a liderar. Foi depositada a confiança a Angola. Exatamente. É precisamente também pelos progressos alcançados pela liderança de Angola. Porque se Angola não tivesse
trabalhado no sentido de haver progresso na região dos Grandes Lagos, eu não acredito que tivesse apoio da maioria dos Estados-membros para continuar a liderar. Não, permita-me, os outros reconhecem. O doutor Sakala diz que ainda há questões que têm que ser calculadas. Então não estamos a dizer aquilo. Não, isso é verdade. O doutor Sakala quis dizer há bocadinho. Aquilo são incidentes, aquilo que aconteceu. Não, falo do nosso país, mas do nosso país também. Nós não vamos, embora sejamos país que fazemos parte dos Grandes Lagos, não vamos só um incidente daqueles que o doutor Sakala se referiu ali, que se transporta também para aqui. Os Grandes Lagos que também está a ver. Eu entendo. Eu entendo assim. Como fez referência a mim, deixa o doutor Sakala concluir e já roubamos a palavra ao doutor Evaristo. O que interessa aqui clarificar é o seguinte. Incidentes, aliás, tivemos o caso do massacre do Orlando nos Estados Unidos da América, que não tem nada a ver com os Grandes Lagos. Tivemos agora o polícia morto com a família em França há 24 horas, não tem a ver com os Grandes Lagos. Então, o que nos interessa levar ao conhecimento dos nossos telespectadores é o seguinte: há uma conferência internacional, um mecanismo regional para resolver problemas reais. Angola está na liderança há mais de 2 anos e vai continuar por mais 2 anos. O que queremos saber é o seguinte: estamos num bom caminho nessa região ou que outros elementos podem ser adicionados para a sua realização, independentemente, tal como disse o Dr. Sakala, de eventuais incidentes ou tal como disse o Dr. Lovaldo Carvalho, que não são incidentes que possam ser extrapolados para abafar todo um progresso realizado. Isto é que temos de ter em causa. Portanto, creio que deixaríamos o Dr. Sakala concluir o seu raciocínio para depois ouvirmos o Dr. António Lovaldo Carvalho. Bom, exatamente. Eu não sei se vamos insistir nas questões internas, mas fica aqui a chamar a atenção que o processo nosso interno ainda tem muito para andar. Portanto, há da nossa parte, eu falo enquanto representante de um partido político, toda a vontade de dar a nossa contribuição. Partido político angolano. Exatamente, para podermos avançar com este processo de reconciliação nacional. Isso impede que o seu país, Angola, dê um contributo para a pacificação de outros países da região? Há um esforço coletivo que tem que ser feito para pacificar esta região importante do nosso continente, no qual Angola está inserida. Portanto, Angola faz parte dos países da África Central, que é o que está aqui em reflexão, e que, naturalmente, a UNITA dá a sua contribuição neste sentido. Portanto, a paz do Congo, a paz da República Centro-Africana, a paz do Burundi, também beneficiamos dela. Portanto, significa, quando estivermos em paz, esta região, de facto, toda ela, da sua totalidade, Angola também estará em paz. Mas há questões que ainda nos preocupam. E eu só retomei a reflexão do Dr. Luvalo, quando refere que a reconciliação em Angola tem sido apreciada lá fora. Mas aqui dentro ainda temos dificuldades, que é preciso colocar as questões em cima da mesa, dialogarmos mais também, portanto, dialogamos também muito pouco, no sentido de podermos ultrapassar aquilo que ainda impede a construção da ideia da unidade nacional, da reconciliação, enfim, há questões que ainda têm de ser aprofundadas. Mas isto é um outro debate, não vamos aqui ficar aqui agora os debates entre académicos são sempre interessantes, já que o que está em causa são sempre urbanos e conciliadores, mas tem bondade, doutor. Professor Sakala, considera a Dinamarca um país democrático, estável ou não? A Dinamarca está na Europa. Sim, mas considera ou não? Estamos em África. Não, uma questão só, sim ou não? Pelo que se ouve, sim. Sim, pelo que se ouve, sim. Pode haver um incidente ou outro, mas que não é sistémico. Não é sistémico. Doutor agora deixa-me terminar. Deixa ele falar, também não interrompi. A Dinamarca é longe. Não interrompi em momento algum. Muito bem. A Dinamarca, que é tida como um dos países mais desenvolvidos, mais democráticos do mundo, também tem os seus incidentes. Só para lhe dizer que todos os processos, o que aconteceu aqui com a caravana de deputados que viajava e teve um pequeno incidente, foi um incidente, não foi um caso programado, não foi um caso... Não, isso quem vai concluir eu queria pedir ao Dr. Alcides Sakala e ao Dr. António Lovaldo Carvalho que concluíssem este parênteses, porque senão
não teríamos oportunidade de abordar a questão do nosso país na resolução dos conflitos regionais. Para terminar, em 1 minuto e meio, telegraficamente, é extremamente injusto dizermos que a República de Angola não faz nada para que haja paz nos Grandes Lagos ou que os seus esforços do país como tal, não sejam tidos nem achados. É injusto. Por quê? Porque um incidente, o Dr. Sakala falou aqui do incidente, claro que sempre que há incidentes lamentam-se, mas isso não é uma coisa que acontece só em Angola, porque os processos de democratização são de consolidação diária, como disse muito bem o professor Larmindo Van Dunen. E eu dei o caso da Dinamarca, por quê? Porque é um país nórdico, longínquo, onde nunca se ouvem crimes de grande dimensão, mas não impediu que Anders Breivik pegasse numa metralhadora e matasse 77 na ilha de Utoya. Ninguém disse que a Dinamarca estava num caos, estava num pânico. É um incidente isolado que aconteceu. Portanto, se Angola também tem os seus incidentes, não é isso que faz com que Angola deixe de ser um exemplo ou que o seu processo de unidade de reconciliação nacional deixe de ser um exemplo. E o professor Blarmino Van Dunen, volto a citá-lo aqui bem, disse ao professor Alcides Sakala, que conhecemos muito bem, muitos anos de convivência salutar, diária, naturalmente, os processos todos. E esta paz, como disse o Yannick Afroman, esta paz é minha, esta paz é sua, esta paz é nossa. Agora, os processos de consolidação, se um dia ouvirem que o professor Luvalo teve uma rixa onde apanhou do professor Sakala, não significa que o processo de paz está em causa no país. Foi uma situação de desentendimento, foi uma situação pontual que ocorreu, que claro que as autoridades policiais, judiciárias, os tribunais vão se pronunciar sobre o tal. Não podemos também ter uma política de calimero, de fazermos sempre de vítima, não. Não podemos ter a política de vitimização, porque os processos são diários, vão acontecendo e claro que vamos fazer tudo para que se ultrapasse. Agora, voltando aos Grandes Lagos, porque esse aqui é de facto o tema deste debate. E podemos e devemos, antes do intervalo, ter presente a seguinte questão. Exato. O papel de Angola, até esta fase, à frente da Conferência Internacional, tem sido positivo. O exemplo da paz que nós desfrutamos há já 14 anos tem sido catalisador para que os outros países africanos possam também ter em Angola, ter na liderança angolana algum exemplo a seguir, embaixador Evaristo Dias. Precisamente essa experiência que eles vêm buscar, eles têm consciência de quanto tempo demorou o conflito de Angola e nós conseguimos resolvê-lo. Então significa dizer que nós temos também experiência em resolução de conflitos, mas nosso foi resolvido da forma como foi. Hoje nós não encorajamos ninguém para que os conflitos terminem como o nosso terminou. Vamos sempre pedindo que haja diálogo, que os conflitos sejam resolvidos de forma com base no diálogo. É isso que nós temos estado a fazer. Tentamos fazer a aproximação das partes. Sempre que há um conflito, por exemplo, se o Ruanda acusa o Burundi, se o Burundi acusa o Ruanda, nós procuramos sempre formas de saber aonde é que está o cerne do problema, para depois podermos resolver. Mas sempre desencorajando que haja o recurso ao armamento, o recurso à violência para poder dirimir esses conflitos. Vamos passar rapidamente para um breve intervalo, mas queremos deixar bem clarificada essa questão. A posição de Angola, o exemplo de Angola e a solicitação dos outros países da região e a disponibilidade do nosso país estão numa esfera factual, lógica, ou será um erro de percepção daqueles que nos pedem ajuda? Como é que o Dr. Alcides Sakala encara essa questão? Não se esqueça que a conferência é um órgão criado pelas Nações Unidas. Portanto, nesse sentido é preciso encorajar todo o esforço que visa, para o caso da nossa região, uma solução global definitiva. Todos nós aspiramos pela paz na nossa região. O papel de Sarneira que Angola está a desenvolver pode ser útil para a nossa região. Pode haver questões pontuais bem-sucedidas, mas na globalidade, dizia eu, a conferência não tem sido capaz de reduzir os fatores de conflitualidade que existem. Poderes personalizados, autocráticos, enfim, podíamos citar aqui uma série de exemplos. Portanto, tem que haver um esforço muito grande nesse sentido para que as elites dirigentes mudem de postura. Se resolverem os problemas internos dos países da região, se o problema nacional for resolvido, acredito que vamos dar passos concretos para uma paz global no nosso território.
Mas se tivermos atos de intolerância política que aqui se arrastam há 14 anos, vai ser mais complicado. Portanto, isto é um debate à parte, né? Meus senhores, antes do nosso intervalo, vamos sublinhar o seguinte. Ninguém nega, aqui neste debate, o papel importante que o nosso país tem estado a desenvolver e que haja concertação entre os demais países. Vamos agora para um breve intervalo. Voltaremos dentro de breves instantes. Não saia daí. Até já. Renovamos os nossos melhores votos de muito boa noite. Estamos na segunda parte do Fórum TPA. Hoje temos como tema os conflitos em África e o papel de Angola na pacificação da região dos Grandes Lagos. Como se sabe, hoje mesmo teve lugar aqui em Luanda, no Centro de Convenções de Talatona, a 6ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da região dos Grandes Lagos, que traçou decisões importantes para que esta estratégica região do nosso continente, da qual Angola faz parte, possa trilhar nos próximos tempos os caminhos da paz e da reconciliação. Temos deputados de várias sensibilidades, todos professores universitários, alguns diplomatas de carreira, temos um deputado da Assembleia Nacional, mas temos também, acima de tudo, pessoas que são africanistas por excelência. Na altura em que fomos para o intervalo, estávamos a ver questões relacionadas com o mérito de Angola, o nosso país, que há já 2 anos preside a esta organização regional, a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos. Falámos de vários aspectos e ocorre-nos uma pergunta. Angola, como disse na parte final o embaixador António Louvalo de Carvalho, tem sido algo como charneira, algum exemplo a seguir. Será que a reconciliação que o nosso país conhece desde o calar das armas em 2002, a altura em que tivemos a conquista da paz, até a presente data, pode de facto servir de exemplo para que os países irmãos, os países da região, devam ou possam de alguma forma também extrair lições para a sua própria pacificação? Tem sido exemplo, Alves Fernandes. Mas que exemplos, sendo que nós todos angolanos, mas falando para um público diverso, que exemplos seriam esses? Bom, claro que a nossa reconciliação nacional, se formos a falar dos exemplos de tudo positivo que aconteceu, eu acredito que precisaremos de mais 14 anos para falar de tudo positivo que aconteceu. Os fatores negativos... Nós temos apenas 40 minutos. Pois, não dá. Os fatores negativos são lamentados por todos nós. Sempre que existe uma coisa negativa, é lamentada por todos nós. Porque eu, particularmente, digo sempre, eu não posso fazer mal a esta pessoa porque esta pessoa poderia ser eu. Portanto, nós temos sempre que ter esta ideia, não é? De pensarmos no próximo como se o próximo fôssemos nós. Não é? Agora, o que é que a Angola de facto tem para transmitir ao mundo? A Angola tem para transmitir ao mundo 14 anos de um processo que naturalmente não tem sido fácil. E eu digo sempre, não podemos dizer que vivemos no mundo das maravilhas, num país maravilhoso, não. Somos um país normal, como é um outro qualquer país. Sim, mas que exemplos concretos de pacificação, de reconciliação, Angola tem para e tem estado a dar aos países vizinhos e países irmãos que colaboram e pedem apoio? Temos as nossas diferenças que nos fazem um povo só. Porque não podemos ser homogéneos, nem podemos ser todos iguais. Portanto, é conhecido. Um exemplo prático, Alves Fernandes. Desde 2002 até hoje, 14 anos passaram, a reposição da autoridade do Estado de Cabinda, Cunene e do Mar ao Leste foi feita. Todos nós nos revemos na administração pública do Estado, nos órgãos de soberania do Estado, os 3 poderes instituídos fazem-se sentir na República de Angola. De 2002 para cá, nós não tivemos um único ataque de um grupo força negativa, bando errante, milícias, que ameaçassem a paz nacional, que tivessem aqui a lutar para fazer uma secessão, porque querem lutar para dividir, para ficar com o município de Camacupa, querem lutar para ficar com o Kazenga. Nós não assistimos isso. Mas se nós formos a ver outras realidades africanas, nós vamos encontrar esses exemplos, aos milhares, que é de um processo de paz que foi feito, mas há sempre um grupo que não se revê no processo de paz e depois vai fazendo as situações que nós assistimos na região dos Grandes Lagos. Nos dias de hoje, nós estamos aqui, já falamos com o professor Sacala, aliás, ainda aqui, antes do programa começar a segunda parte, nós estamos numa convivência sã e sadia.
todos os dias nós convivemos com pessoas das mais variadas sensibilidades políticas que estão aqui no nosso país. E eu não vejo uma perseguição, como disse aqui o professor Belarmino Vanduna e nesta off também, que acontece nos outros países. Porque nos outros países, que nós temos exemplos vários para dar, um indivíduo ou é da força política da situação, ou da maioria ou governante, ou não é, não faz parte da sociedade. Nós conhecemos a África tal como ela é. E eu digo sempre que no fundo do coração as pessoas sabem que o processo angolano é um sucesso. Mas claro, volto aqui a parafrasear o Dr. Belarmino Vanduna, e temos que saber também que existe o jogo político, não é? O jogo político com que muitas das vezes o que é verdade tenta ser apresentado como sendo uma inverdade. Mas claro que não vamos tentar aqui confundir a opinião pública internacional, nem tampouco a nacional, que sabe que nós vivemos num processo de paz, porque momentos de alguma fricção hão de ocorrer, sempre ocorreram e vão ocorrer até o mundo acabar, não é? Até o dia do Kibuiquila final. O mundo não vai acabar, senão acabamos todos nós. Olha, num dia, quando acabarmos, também o mundo acaba. O mundo acaba quando nós acabamos, né? Portanto, até este dia, vamos continuar a ter fricções, vamos continuar a ter desentendimentos, mas o processo de unidade e reconciliação nacional, este deve ser preservado, porque, volto a dizer, esta paz é minha, é sua, é de todos nós. Doutor Miguel Bembe, mais do ponto de vista académico, até porque o Dr. Miguel Bembe, ao contrário do Dr. António Loval de Carvalho, o Dr. Loval é embaixador, nosso embaixador, e digo isso até com uma estima, um compatriota nosso. Mas do ponto de vista académico, há uma questão que se coloca muito em torno de processos como este, que aqui estamos a debater, que seria mais ou menos o seguinte: ok, há uma concertação entre os Estados, Angola viveu um processo de pacificação, de reconciliação que está em curso e partilha com os outros Estados. Mas o Estado angolano não se resume ao governo de Angola, nem às instituições do Estado, como o Parlamento e outros. Como é que vê, como académico e professor universitário, uma maior concertação entre as diferentes organizações da sociedade civil, incluindo universidades, para que haja uma maior integração dos países, das instituições e dos povos da nossa região, para que a paz seja melhor consolidada? Naturalmente que eu vejo isto de forma, portanto, muito positiva. E isto precisa de ser promovido cada vez mais, porque existem bases, mas é bom que as próprias organizações da sociedade civil, das universidades, associações se organizem e que tenham esta cultura, porque aquilo que temos vindo a observar no nosso país, praticamente estas iniciativas têm sido promovidas pelo próprio Estado. Portanto, eu penso que não é preciso incutir nas nossas populações de que tudo não pode ser feito apenas pelo Estado. É bom que estas iniciativas sejam também portanto, da própria sociedade civil, entre universidades públicas, universidades públicas e privadas, entre associações. E é muito importante ver que no contexto, portanto, da própria conferência, nós constatamos a presença da sociedade civil, porque os diferentes fóruns, não é? Quando se fala de fórum de sociedade civil, estamos a falar do Fórum da Mulher, Fórum da Juventude, empresários, um conjunto de elementos. E isto integra exatamente, portanto, a sociedade civil. Mas é para ver que a própria sociedade civil está também envolvida, não é? Para a promoção da paz, para a promoção da estabilidade, como parceiro do próprio, portanto, dos próprios Estados e dos governos. Mas eu penso que até então verifico que isto tem sido mais iniciativa do próprio Estado, portanto, dos Estados, portanto, das organizações estatais, do que da própria sociedade civil. De qualquer modo, estamos lembrados que, creio que foi agora, recentemente, foi a 24 de fevereiro passado, que se realizou em Kinshasa a conferência para investimento. Que houvesse mais investimento privado, interno e externo. E eu estou a olhar para o Dr. Belarmino Vanduna, porque na altura tivemos a oportunidade de ouvir o seu comentário a esse respeito, e vamos também depois ouvir o Dr. Alcides Sacala. Mas isto não será uma utopia, falar de uma comunidade com 370 milhões de habitantes,
um PIB acima de 1 bilhão, ou melhor, 1 trilhão de dólares. Numa região em que há fronteiras impedidas porque a circulação não é permitida. Como é que esse potencial económico que existe, de facto, pode ser aproveitado e potencializado à luz das iniciativas que a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos tem estado a levar avante neste momento? Dr. Belarmino Vanuda. Bom, aqui frisar que, e anunciou no início, que iríamos fazer uma análise também do discurso de Sua Excelência o Presidente da República. Ele próprio fez menção no seu discurso hoje, na abertura da conferência, sobre este fórum importantíssimo. A ideia é mostrar ao mundo, porque, mais uma vez, eu noto que o Dr. Sakala, o nosso deputado, está sempre a frisar a região central. Quer dizer, nem todos os países da conferência pertencem à SEAC, porque esta é uma conferência subregional. Vemos aqui a África do Sul, pelas suas potencialidades, por exemplo, foi uma capacidade de Angola, e o Presidente da República, mais uma vez, valor acrescentado. Chamou a África do Sul a este fórum, reconhecendo o papel que pode ter, e outros países observadores. Dizer que o objetivo é o quê? É precisamente aquilo que o nosso moderador Alves Fernandes está a dizer, que é dar visibilidade, mostrar essas potencialidades. Dizer que não é só aquilo que é mau que acontece, há também capacidade para captar o investimento externo. E que os Estados, enquanto, digamos, instituições reconhecidas, e é preciso dizer que a maior parte dos governos passaram por eleições. Agora, é evidente que nós às vezes queremos dar um salto e é nosso desejo, todos nós aqui, queremos que a situação seja de estabilidade, mas há ainda esses pontos. Então, há necessidade de dizer, nós assumimos, enquanto governos, que todos aqueles com capacidade de investir possam vir. Há instrumentos legais, há um ambiente, não é só a RDC, não é o Kivu, a RDC não é o leste, não é? Não é o Burundi, nós sabemos que uma imagem... Mas não são só os Kidwá do Kinshasa. Não, pois, o que eu quero aqui, a ideia que eu quero passar é, quando nós vemos, por exemplo, que há conflito no Burundi, quer dizer, a ideia que se passa, e com os canais news, como se diz, que são canais só de notícias, das 12... Canais ocidentais. Sobretudo, quer dizer, das 6 da manhã até a meia-noite passa a mesma notícia. Quer dizer, o mesmo indivíduo que apanhou por etada passa durante todo o dia. Já está em casa. E o que é que passa a ideia? Para quem não está por dentro da situação, pensa que é o caos. Por exemplo, se nós pegarmos, e permita-me só aqui o exemplo, de que nós aqui em Angola andamos todos sem reconciliação e que isto está mal. Bom, quer dizer, quem está fora vai pensar que eu não saio de carro daqui até a Benguela, que eu não saio de carro daqui até o Mochico, que eu não saio de carro daqui até outro sítio. E ninguém é atacado. Agora, que pode acontecer que alguém me veja na rua e me identifique com este ou com aquele e posso levar umas pauladas, ou vou dizer, olha, foram os indivíduos, houve intolerância, mas isso não significa que também o nosso embaixador Luval vai dizer, há intolerância porque bateram no fulano, eu também estou em perigo. Por quê? Porque estou em perigo, porque acho que não é assim. É mais o sentido destes fóruns e este fórum... Mas esta ideia de investimento, e nós focamos nessa questão, por ser algo que Angola tem estado a padrinhar muito efetivamente. Para terminar sobre o meu raciocínio, a ideia deste fórum e da própria conferência é esta, é dar uma outra visão, uma outra imagem dos países por um lado, mas também é um mecanismo de, como eu disse, de cooperação, sobretudo, e não é uma organização de integração económica regional, ou seja, a conferência foi endossada pela União Africana, mas não faz parte da arquitetura daquilo que será o mercado comum do continente africano. E às vezes nós, por uma questão às vezes de precisão ou por uma questão de visão política, não analisamos esse pormenor. Porque se nós confundirmos, por exemplo, a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos com a SEAC, é grave, porque do ponto de vista vinculativo, aquilo que se faz na SEAC não é o mesmo que se faz nesta conferência. Aí reside a grande questão. O que se faz na Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos é vital para a pacificação e a estabilidade dessa região.
Daí que talvez não seja esse o âmago da questão, mas é que preciso clarificar. Sem se resolver o problema dos Grandes Lagos, também as organizações subregionais desta parte do continente não avançam. Não, será ou não neste verdade? caso seria. Quer dizer, uma coisa implica a outra. Não é? Com conflitos não se faz. Angola está na SADC. Angola, RDC e Zâmbia estão na SADC. Angola está na SIAG. A Tanzânia e outros países estão na COBESA. Portanto, este problema dos Grandes Lagos exige uma solução. E talvez aí possamos pedir o concurso de outros intervenientes. Eu queria só terminar, só para concluir, dizer que é o seguinte: este mecanismo é importantíssimo porque ele visa a aproximação. Por exemplo, Angola foi o único país no continente que conseguiu juntar os líderes de todos esses países. Isso foi bom, é a comunicação. Porque disse importantíssimo. Porque andam de costas viradas os líderes, quer dizer, como disse muito bem, muitos vão tendo agendas pessoais, outros vão... E não dão... Então, o que as Nações Unidas na altura cogitou ou pensou é, se nós criarmos um fórum onde se possa cooperar, onde se possam periodicamente encontrar de forma ordinária e extraordinária, onde possa haver cumplicidades, é evidente que há uma maior probabilidade de se encontrar soluções para os conflitos que estão a sobrevir. Doutor Loval, doutor Evaristo Dias, doutor Miguel Bembe, vamos complementar o raciocínio interessante do doutor Belarino Van Nunes. Doutor Sagala, tem bondade. Eu penso que está a se referir à questão dos investimentos, não é? Dos investimentos, mas de que forma a Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos pode, de facto, criar um ambiente político e de estabilidade necessário para que haja um ambiente económico propício ao investimento interno e externo também. Eu penso que uma das questões fundamentais, uma das questões mais importantes é esta conquista da paz regional. Resolvido o problema da África Central... Mas, doutor Belarino, tocou numa questão importante, e estou-lhe interrompendo com todo o respeito, que a paz não é solitária. Se eu tiver paz e o meu vizinho tiver a mover tropas em direção à minha fronteira, já não tenho paz. Tem que haver uma concertação entre os países da região. É por isso que a paz global é fundamental. Significa resolver o problema da África, dos Grandes Lagos, que parece ser o epicentro... Mas como resolver? Que parece Vamos resolver, mas como? Exatamente, é nesse sentido onde esse esforço internacional é para a procura de uma solução definitiva. No qual o nosso país está diretamente envolvido. Está envolvido, o nosso país está envolvido e outros países interessados nesta paz regional. Portanto, a África dos Grandes Lagos, no meu entendimento, é o epicentro dos grandes problemas do continente africano. E aqui um aspecto importante, penso que o doutor que acompanha a geopolítica, Dr. Miguel Bembe. E o Dr. Miguel Bembe sabe que há uma linha imaginária dos grandes conflitos do nosso continente que começa aqui em Cabinda e passa pelos Grandes Lagos, a África Central, vai até o Corno da África. Portanto, esta é uma região, historicamente, por razões históricas e geográficas, é uma região onde os conflitos se vão multiplicando. Isso tem base científica? Tem científico. Isto é um conceito da geopolítica. E a grande diagonal dos conflitos africanos está neste território. Se comparar a África Central à África Austral, há de reparar que a África Austral é uma região relativamente estável. Aqui o nosso território a sul é uma região que tem conhecido muito poucos conflitos. Mas espero que depois deixe que outros colegas se pronunciem sobre isso, porque eu fiz uma pergunta apenas... Exatamente. Eu vou chegar lá. Portanto, a questão dos investimentos, naturalmente que esta conferência pode ajudar a criar as condições para a paz global, e é a vocação da paz global no fruto dos recursos, absolutamente, com base nos investimentos, para todos poderem beneficiar. Exatamente. Enquanto houver incerteza, ninguém investe. Isto é um princípio. Enquanto não houver paz, a paz global, não haverá investimentos, portanto, de vulto nesta parte do continente, que é uma região rica também em recursos estratégicos. Portanto, primeiro é preciso a paz, tem que se trabalhar para a paz, e penso que o continente africano, a União Africana, as organizações africanas afins estão empenhadas neste processo, com apoio das próprias Nações Unidas. E uma vez conseguida a paz, penso que esta região tem grandes potencialidades para poder chamar a si os grandes investimentos.
senão não passará do que hoje. Pequenas questões que vão se fazendo aqui e acolá, portanto, em que não há confiança. Não há confiança, portanto, neste território. Doutor Sagala usou uma expressão que me motiva a fazer mais uma pergunta. Uma vez conseguida a paz, é possível atrair investimentos. E como conseguir essa paz efetiva? Afinal de contas. Naturalmente que não será possível, de facto, estes investimentos, nem o desenvolvimento da região se não houver a paz. Mas esta paz... Mas é um problema, doutor Miguel Bembo, é um problema que não é só dentro das nações. Exatamente. O Burundi acusa o Ruanda de estar a fomentar no seu país. Naturalmente. E mais, países africanos e a própria União Africana e outras organizações internacionais consideram que as motivações ruandesas tendem mesmo a desestabilizar o Ruanda. A razão pela qual... O ruandês é o Burundi. Aliás, já o Ruanda foi, num passado não muito distante, acusado de estar na origem da desestabilização do próprio da RDC, Congo Democrático. Existem várias informações sobre isso, mas o que eu queria dizer é que para se acabar com isto é preciso, portanto, primeiro criar esta confiança. E esta confiança tem que haver alguém que coordene esta confiança. O que quer dizer alguém? Alguém que coordena. Portanto, alguém não é apenas a nível do país. Estou a falar, por exemplo, existem organizações, e nós temos, neste caso, a Conferência Internacional da região, portanto, sobre a região dos Grandes Lagos. Portanto, a presidência, da conferência deve conseguir, não é, coordenar os esforços para isso. Bom, nós tivemos agora... A União Europeia há dias ameaçou sanções a Portugal por questões de mau procedimento económico. Nós, em África, temos alguma instituição que possa impor sanções a um país por não cumprimento de determinadas organizações? Que exemplos os senhores têm para na verdade, estes são uma das fragilidades das nossas organizações. Alguns países pagam cotas em Angola. E os países que não pagam as cotas beneficiam dos esforços da organização com o dinheiro de Angola. Ninguém mais paga. Naturalmente, mas nós aí não chegamos a este nível. O que eu quero dizer neste momento, porque nós temos que ver estas organizações também internacionais, ou seja, organizações, por exemplo, União Europeia, para chegar onde chegou, fez um processo para chegar até lá. Portanto, mas existe, nós estamos a caminho para lá, mas existe o mínimo que nós temos vindo a fazer até agora. Portanto, é preciso conseguirmos coordenar esses esforços, aproximando, primeiro, a nível da liderança, as lideranças. É preciso que haja a vontade das lideranças para resolver estes problemas. Você não paga cotas, você bonifica milícias para destruir o país alheio e ainda por cima tem assento na organização? Esta questão eu digo que eu concordo consigo. Isto fragiliza, primeiro, a organização para poder a questão é a sua efetivação. Tem sido suspenso, inclusive, da organização. Exatamente. Nós temos mecanismos para essa O que eu gostaria de dizer, portanto, existem mecanismos, mas a eficácia destes organismos, se formos a comparar com as outras organizações existentes, portanto, existe alguma fragilidade. Por exemplo, levantou a questão das cotas, não é? Esta questão das cotas, de facto, fragiliza a organização para poder concretizar os objetivos definidos. Isto foi reconhecido também a nível da região da conferência e acho que é preciso que haja uma capacidade a nível da organização de criar mecanismos e adotar até se calhar, portanto, uma posição comum regional para se poder estudar uma forma para se poder resolver esta questão, ainda que seja gradualmente, que os pagamentos fossem feitos de forma gradualmente. Mas o que eu queria dizer, quando estive a falar sobre a coordenação dos esforços, é que todos nós sabemos que a nível da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos, quando estamos a falar da componente cooperação,
Porque quanto mais forte houver a cooperação entre os países, melhor para se poder diminuir, portanto, os conflitos, não é? Mas isto é preciso ver que isto tem que ser feito a nível bilateral também. É preciso que haja projetos concretos, não é? Que devem ser feitos também entre países. Portanto, é assim que isto será possível, com a coordenação e até promoção pela própria conferência. Eu queria só fazer um esclarecimento. Talvez os nossos embaixadores, tanto aqui o embaixador Evaristo Dias ou o embaixador António Luvalo, poderão aprofundar, que é o seguinte: em todas as organizações onde é estabelecido cotas, existem regras, ou seja, o país, por exemplo, se fica um ano sem pagar as suas cotas, pode participar nas conferências, nas cimeiras, não tem direito à palavra. Se ficar X anos, não sei como é que é na conferência, não, isso acontece. Também, essa regra é quase geral, até nas Nações Unidas é universal, adota-se. Não, existe, e é preciso dizer que esses mecanismos existem. Relativamente às sanções, nós estamos recordados que quando o Ruanda foi acusado pelas Nações Unidas de que havia a sua interferência no leste da RDC, aliás, o presidente Paulo Kagame esteve cá, foi um ganho muito grande para a diplomacia africana e angolana que esteve à frente. Reuniu-se, chegou-se à conclusão, a nível primeiro da conferência, de que era necessário uma força conjunta, até se for africana, para fazer interferência naquela região. Não sei se estão recordados. Foi aprovado, embora não se chegou à concretização. Dissemos aqui, vimos o presidente desta conferência, o presidente Eduardo Santos, agradecer os países africanos que contribuem. A nível da União Africana, é possível fazer intervenção. Hoje, nenhum militar pensa chegar ao poder por via de golpe de Estado. Não funciona. Em quase todo o continente. Hoje não funciona. Há anos atrás era possível. Hoje, cada vez mais, os presidentes preocupam-se, os governos preocupam-se em regularmente realizar eleições. Não era pensável há uns anos atrás. Hoje todos os Estados têm projetos de cooperação bilateral e multilateral. Existe na região, nós estamos aqui a falar da disposição que os Estados vão tendo em aqui e acolá. O que passa então entre o Ruanda e o Burundi? É onde se quer chegar. Relativamente às questões, são questões, e como disse aqui muito bem o deputado Alcides Sacal, são questões históricas, são questões de política interna, são questões até de geopolítica regional, são questões étnicas que às vezes estão na base. Como sabe, o Ruanda é um país bastante minúsculo para a população que tem. Precisa de espaço e precisa de recursos. E o Ruanda, fruto do seu genocídio e não só das perseguições que existiram entre Hutus e Tutsis, o Ruanda sempre teve uma população que são os tais chamados na RDC Banha-Ruanda. Banha-Mulenge são os daquela região, mas há também os Banha-Ruanda, que são pessoas, são cidadãos que já têm até certo ponto a cidadania da RDC, e nós tivemos vários exemplos, mas que continuam a ser uma espécie de instrumentos. Mas estas questões de análise dos conflitos na região não devem, de forma alguma, desanimar aquilo que são os esforços, mais uma vez repito, de aproximação, os mecanismos de cooperação, os mecanismos de diálogo, que hoje é possível, por exemplo, o presidente José Eduardo dos Santos ligar para o presidente do Paulo Kagame, a nível do fórum da conferência, e dizer, olha, esta situação, como é que podemos resolver? Como é que pode-se criar, por exemplo, uma cimeira extraordinária para um caso concreto? Então, não podemos menosprezar a importância geoestratégica desta conferência para se alcançar a paz. E é nessa base que nós pedimos ao embaixador Evaristo Dias, como é que o Estado angolano, a República de Angola, tem atuado nesse contexto de complexidade, de diversidade, mas com valores comuns que podem ser equacionados para uma solução satisfatória. É sempre, falou-se aqui, se entendi bem, é sempre procurar aonde é que está o cerne da questão. Por um bocadinho falou-se aqui que o Ruanda acusa o Burundi acusa o Ruanda. Nós temos que saber de onde é que vêm estas relações. Às vezes são questões que vêm de fora e que estão a ser transportadas e que fazem com que haja estes conflitos. E é precisamente isso que nós temos que fazer o estudo. O que é que está a acontecer entre dois países que assinaram um pacto de não agressão? E o presidente hoje, sem mencionar qualquer um dos países,
falou sobre os países que fazem fronteira um com o outro, que tem que haver esse relacionamento entre eles. Eu percebi perfeitamente bem que aquela mensagem era precisamente sem mencionar países para aquilo que está a acontecer. Haverá forças externas ao continente que instigam esse tipo de situação? Eu julgo que sim, é preciso que a gente de facto investigue para ver de facto de onde é que vem e porque é que está a existir isso. Porque um diz que não, que são conflitos internos, não me podem chamar-me a mim para dizer que aquilo que está a acontecer aqui dentro do seu país é um problema político, é um problema interno. Mas o outro continua a acusar e a fazer recurso a um instrumento que é o mecanismo de verificação conjunta que vá ao local ver de facto se aquilo que o Burundi está a dizer é real. Já funciona? Não, funciona. Exatamente, funciona. De qualquer modo, embaixador Luvaldo Carvalho, essa questão das forças externas ao continente ou externa às partes em conflito e tratando-se da região dos Grandes Lagos, é uma questão também que Angola viveu num passado não muito distante. De que forma, na sua ótica, Angola estará a levar a questão de forma correta para que as forças externas não condicionem as melhores decisões para os problemas reais que a região vive atualmente? Bom, uma das formas de ultrapassarmos essa questão das ingerências internas externas e externas, não é? Sim, também ou internas do próprio continente africano para com países do continente africano, ou de países externos ao continente africano para com países do continente africano. A forma de ultrapassarmos isso é, primeiro, termos lideranças sólidas. Claro. E depois, termos uma complementariedade de lideranças entre nós, não é? Eto mudieto, promovermos, não é? Ou uma concertação, que nos, não é? Eto mudieto, ou bef, se quisermos, nas nossas várias línguas nacionais, juntos promovermos uma liderança forte. Angola com os países da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, a Namíbia com os países da SADC, a República Democrática do Congo com os países... Ou seja, se tivermos um continente africano forte, primeiro com lideranças internas fortes nos seus próprios países e depois com lideranças que respeitem e complementam-se com os outros países, certamente iremos reduzir os riscos de termos ingerências externas. Porquê? Porque sabemos que essas ingerências surgem quando existem fragilidades agudizadas, não é? Quando certas forças internas estão fragilizadas e aceitam esses apoios para poderem depois promover a desestabilização dos seus próprios países. Porque não nos vamos aqui enganar, hoje os modelos aplicados antigamente de termos o Calen ou outros mercenários a virem e retirarem governos do poder, hoje praticamente já não se aplicam, não é? Geralmente são utilizados atores também internos que sirvam de veículos para depois alcançarem estes fins macabros. A Angola tem lutado com tudo para que isto não aconteça. Nós temos assistido episódios diversos, não é? Durante estes últimos anos, de Angola impor a sua autodeterminação, impor a sua liberdade enquanto país independente, para que isso não aconteça dentro das suas fronteiras. E, claro, eu acredito que tem transmitido também esta linguagem de conseguir lutar e encarar a liberdade, a igualdade e a fraternidade, para que os outros países também assim o consigam. Se não tivermos primeiro uma união dentro dos países, lideranças fortes, claro que facilmente os subornos virão e claro que utilizarão alguns africanos para servirem de marionetas para a concretização. Há uma pergunta inevitável, Dr. Luvaldo Carvalho. As lideranças fortes, a coesão interna, passam pelos partidos no poder atualmente ou passam pelas instituições que conformam os Estados? Bom, primeiro e acima de tudo, passam pelas instituições do Estado, a consolidação dos Estados como tal, não é? Sem cores partidárias. E claro que passam pela consolidação da sociedade civil no seu todo. Porque não nos vamos aqui também apartar ou uma coisa ou outra, o futuro a Deus pertence, não é? Todos os partidos que formam, todas as pessoas que formam partidos políticos têm como fim último governar. Não é? O Partido Ecologista aos Verdes tem como fim último governar. O Partido das Pessoas, Animais e Naturezas, o PAN, tem como fim último governar. Portanto, e o Arco-Íris também. O Arco-Íris também. O Rainbow Party também tem o seu objetivo de governar. Portanto, estes partidos também têm que estar coesos e sólidos para saberem que um dia, quando forem poder,
têm que ter, acima de tudo, primeiro os desígnios de Estado e do cumprimento dos deveres da nação, não é? E não terem outros olhares e outros apetites. Primeiro é a defesa do Estado e da nação como tal, e depois, claro, é o desenvolvimento da atividade social. Doutor, estamos em presença, nós em África, para pensarmos na coesão das nossas sociedades por país e da nossa comunidade enquanto continente, independentemente da cor política de cada gente, ou precisamos de alcançar o poder para determinarmos os nossos desígnios, ou cooperar, e eu digo isso até com o exemplo de Portugal, por exemplo. Portugal ia ser alvo de sanções da União Europeia e vimos o poder político no governo, a oposição e todos unidos para evitar que o país, Portugal, fosse sancionado. O nosso continente, África, os nossos países estarão em condições de assumir a defesa das nossas estruturas enquanto fundamentos da nação, Estado-nação em construção, ou haverá algo mais que ainda falte? Eu penso que esta questão é pertinente. Levanta aqui uma questão que eu considero essencial para entender este processo africano, portanto, dentro dos Estados, enfim, após a independência. Primeiro, ainda não existem nações como tal. Pode haver uma exceção no continente africano, porque a nação tem que ser construída. Até pelo tempo das suas independências, não houve tempo ainda para isso. Portanto, as nações têm que ser construídas. Isto é um processo. Agora, a ideia de lideranças muito fortes no continente africano nunca resultou. Há exemplos que nós podemos aqui apresentar. Qual é a alternativa? Lideranças muito fracas. O Congo de Mobutu, por exemplo, que foi uma liderança forte, que nós conhecemos bem. Temos a Costa do Marfim do Houphouët-Boigny. Foi forte. O Congo foi forte. Na perspectiva, Mobutu conseguiu depois... Temos rebeliões, sucessões. Ultimamente, depois de quantos anos? Não, mas esta rebelião, também é preciso dizer que esta rebelião foi apoiada por Angola, então não vamos entrar em pormenores. Antes de Angola ser país. Está bem, mas agora. Mas foi naquela fase inicial, mas ele depois conseguiu assumir o poder, impôs o seu poder pessoal e o país ficou assim durante muito tempo. Mas também conhecemos o fim deste poder forte. Não, mas doutor Sakala, não vamos entrar na questão, mas também não podemos lançar a dúvida para o ar. Angola não apoiou nenhuma rebelião na República Democrática do Congo. Não, estou a dizer que Angola interviu e apoiou Kabila para derrubar o Mobutu. Não foi isso. Angola interveio no quadro da SADC. Angola interveio no quadro da SADC. Doutor Sakala, não é pouco importa. Angola interveio numa posição da SADC, não da Angola. Como no Congo Brazzaville. Posição da SADC. Também no Congo Brazzaville, Namíbia e Zimbábue. Não. Falamos aqui da situação da República Democrática do Congo. E o doutor Sakala erradamente disse que Angola apoiou uma rebelião na República. Não estou a dizer que Angola apoiou Kabila na sua... Não foi isso. Uma deliberação. Eu escrevi sobre isso. Para apoiar Kabila. Vamos ouvir. Eu tenho um livro. Nós somos atores. Mas nós somos atores. Eu escrevi sobre isso e tenho consultado o livro. Eu sei que tem já. Permita-me só dar só um esclarecimento. Sim. Eu sei que consulta e já me disse que consultou o livro. É o seguinte, não podemos confundir, e não é agora, não é? Na altura estávamos em guerra civil. Muito bem. E foi decisão, a UNITA já estava, na altura, condenada e sob sanções das Nações Unidas, e foi decisão do continente, e foi endossado, este é o termo que os nossos embaixadores dão na coisa, pela SADC, na altura, e podemos fazer isto não por unanimidade, que era necessário, na altura, forçar, por um lado, todas as forças, até o Ruanda na altura estava favorável, é preciso lembrar isso, forçar todas as forças negativas na RDC, no sentido de evitar que o conflito angolano não tivesse a sua estabilidade vindo da porosidade das fronteiras. Foi aí que houve um esforço e pela primeira vez Angola teve um sistema de defesa avançado, ou seja, interveio fora das suas fronteiras, não obstante, sabe melhor do que eu, e eu aqui confesso, as movimentações da UNITA muitas vezes vinham de fora, utilizando os Congos, e aí houve esse esforço, mas com o apoio também daquilo que se chamava a democratização, porque o presidente Mobutu, como sabe, não fazia eleições. Foi aí que Angola ia neste contexto. Agora, não é que é uma rebelião, por exemplo, como esta de acontecer, de Angola ir com um grupo rebelde e impor. Angola apoiou o Kabila Pai.
Sim, mas o esforço era um movimento, podia ser o Kabila pai como o Kabila filho. Angola esteve presente como esteve presente. Mas neste âmbito, a UNITA estava lá na altura ou não estava? Diplomaticamente, sim. Mas a UNITA utilizava as fronteiras para se movimentar. Nós estávamos na Jamba naquela altura, né? Tínhamos não, mas... Vai melhor ultrapassar essa... Vamos ultrapassar. Este episódio foi importante para clarificar algo que um dos nossos convidados disse, que para evitar esse tipo de situações de forças rebeldes de um país com satélites em países vizinhos poderem ameaçar poderes instituídos. Estaremos a raciocinar da melhor forma ou não? Não, mas não foi aqui dito. Eu disse que não podemos deixar que outras pessoas sirvam-se de africanos para atacarem o país africano. Disso, né? Mas pronto, enfim, a questão importante que o Dr. Vandulo levanta é a questão dos refugiados na nossa região aqui dos Grandes Lagos. Eu penso que os refugiados, em certa medida, também transformaram-se num fator de instabilidade. A RDC sofre até hoje. Porque refugiados do Ruanda e do Burundi, muitos deles fixaram-se nas regiões fronteiriças, aqui no Kivu, e ficaram ali durante muito tempo. Está a fazer história científica. Não, científica, agora falando de política interna. É uma polémica, né? Então, seguindo a ordem de quem manda, e em televisão manda quem comanda o tempo, que é o nosso realizador, o Hélder Santos, vamos para a última questão, tal como começamos este debate. A Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos hoje esteve reunida em Luanda, na sua 6ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo. Lições do passado, perspectivas para o futuro, Dr. Belabino Vandulo. Rapidamente eu diria, lições do passado. Em primeiro lugar, eu creio que temos que começar a valorizar mais os feitos, quer a nível nacional, do ponto de vista de uma política de agenda de consenso, que aqui até inclusive houve uma que não foi, mas temos que ter uma agenda naquilo que disse muito bem também o Alves Fernandes, que é nós podermos ter pontos de convergência sobre o país. Só assim é que teremos instituições fortes, porque as instituições, no fundo, elas existem porque as pessoas existem, não é só, é composta por pessoas, em primeiro lugar. Enquanto as pessoas não incorporizarem este pensamento, não chegamos. Em segundo lugar, eu penso que agora chegou o momento em se dinamizar um pouco mais as oficinas diplomáticas, porque os contactos, e já vimos que é preciso essa dinâmica, e temos aqui um embaixador itinerante que é, em vez de termos este contacto quase que frequente e que não acontece entre os chefes de Estado, mas é preciso endossar e as oficinas diplomáticas interagirem, termos um centro de alerta precoce da região muito rápido para que os conflitos não possam ser denunciados ainda na sua essência. E, por outro lado, também é preciso que os Estados da região tenham, de facto, uma política cada vez mais inclusiva e participativa de todos os atores nacionais, porque enquanto existir a exclusão, que às vezes também é isso, e rematando o que não acontece, por exemplo, cá em Angola. Em Angola nós temos uma inclusão, fruto disso estamos aqui com diversidade, não é? Doutor Miguel Bembe, como académico e investigador que é, os Grandes Lagos é tema de uma boa conversa, mas é motivo de uma grande preocupação. Desde 1994, em que se registrou o genocídio no Ruanda e também no Burundi, até a presente data, com o nosso país, Angola, na presidência da organização que busca soluções para essa região, temos motivos para auspiciarmos um futuro próximo risonho? Absolutamente. É possível termos, portanto, esta perspectiva positiva para o futuro. Primeiro, porque, como pode constatar, é que cada vez mais os Estados, portanto, primeiro, as lideranças, os próprios povos que formam portanto, os países que fazem parte dos Grandes Lagos e a própria comunidade internacional estão cada vez mais, portanto, determinados no sentido de garantir a paz e estabilidade. E, de facto, não é possível que os problemas que nós tínhamos vivido no passado, a nível dos países africanos, especialmente
na região dos Grandes Lagos possam ter pernas para poderem andar. Não é possível. Não é possível porque, de facto, o ambiente e a própria conjuntura já não permite. Nós, portanto, os países cresceram muito, estão cada vez mais determinados para o desenvolvimento e bem-estar dos seus povos. E eu tenho dúvidas de que, portanto, estes países, as populações, as lideranças venham admitir qualquer comportamento que possa, portanto, fazer com que os conflitos, portanto, com que a estabilidade, a instabilidade possa continuar nestas regiões. Por isso, o mais importante neste momento é reforçar o diálogo, porque os conflitos vão continuar a existir naturalmente, mas é muito importante que se reforce o diálogo e a cooperação. Isto é que é mais importante. O diálogo e a cooperação. O embaixador Evaristo Dias é o diretor dos Grandes Lagos, aqui do governo de Angola. Diálogo e cooperação. O embaixador, o senhor secretário de Estado Manuel Augusto, andou por todos os países e regressou com mensagens positivas de todos os chefes de Estado da região dos Grandes Lagos e países associados, como a África do Sul, o Egito, etc. Estamos no bom caminho? São soluções já vistas ou apenas episódicas? Não, estamos precisamente no bom caminho. E foi bom este périplo feito pelo secretário de Estado Manuel Augusto, que nos trouxe algum ânimo e que nos veio demonstrar que, de facto, a nossa organização continua viva. Tanto é que tivemos a presença, com exceção, certamente, da agenda de alguns chefes de Estado que não puderam cá estar, mas tivemos a presença de muitos chefes de Estado, até importantes, de alguns que, inclusive, estão como é que posso dizer, que estão a trabalhar no sentido de alguns países, que é o caso do presidente Museveni, relativamente à questão do Burundi. Ele, pessoalmente, está a acompanhar a questão do Burundi, esteve cá conosco. É evidente que houve uma informação detalhada do presidente Museveni sobre a questão do Burundi. Isso foi, a nível de chefes de Estado, é evidente, mas nós temos a certeza que houve. É evidente que também tivemos uma informação detalhada sobre o presidente Kabila, qual é a real situação hoje na RDC. É evidente que os chefes de Estado que estiveram aqui, o nosso presidente, o presidente Museveni, certamente que conversaram para que soluções encontrar para que a RDC saia da situação em que está neste momento política. Portanto, na base do que eu disse anteriormente, sempre na base da negociação, na base de encontrar soluções pacíficas para as situações que estes países vivem hoje. Doutor Alexandre Sagala, Angola, ao fim e ao cabo, é um player importante nesse xadrez político geoestratégico que se chama hoje região dos Grandes Lagos. Como é que vê os passos trilhados até o momento e que caminhos deverão ser seguidos para que Angola, porque na língua portuguesa se diz quando a casa do vizinho está em chamas, põe suas barbas de molho, para que a nossa segurança seja também o bem-estar dos vizinhos. Qual é o seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, eu diria que a paz não se constrói com poderes instituídos. Portanto, há toda a necessidade de se poder promover um diálogo inclusivo, mais abrangente, com todos os atores dos vários conflitos que graçam na nossa região. Portanto, isto é o papel que caberá naturalmente à diplomacia, poder integrar neste diálogo necessário e inclusivo todos os atores, portanto, que fazem parte deste quadro de conflitualidade cíclica desta região da África Central e dos Grandes Lagos. Eu penso que é importante chegarmos a uma altura em que se deve resolver de uma vez por todas esta situação espinhosa da África dos Grandes Lagos e, de uma forma geral, da África Central. Portanto, é um processo complexo, mas se houver o empenho dos Estados verdadeiramente interessados, sem outras agendas. Porque também há outros Estados que têm outras agendas. Isto depois cria sempre um ambiente de desconfiança. E quando há desconfiança entre atores, entre Estados, portanto as coisas não avançam.
Dali a importância de se promover a ideia da integração regional, como a SADC é agora. Penso que a nível da SADC ela conseguiu criar instituições que criam confiança entre os diversos atores e Estados-membros desta região. Eu penso que a África Central terá, por força de circunstâncias da história, e se houver vontade política das elites dirigentes, caminhar também para este processo de integração política e económica. E outra questão, criarem-se instituições despartidarizadas, porque as lideranças fortes em África acabaram sempre mal. Doutor Loval de Carvalho, a região dos Grandes Lagos, não sendo uma sub-região do ponto de vista geoeconómico, é um foco importante para a estabilização do continente. Estamos no bom caminho, que passos devem ser dados na cooperação internacional, como foi agora a França e a União Europeia na República Centro-Africana, ou noutras latitudes em que os esforços hoje congratulados poderão ser defraudados no dia seguinte. Qual é a sua perspectiva? Uma questão muito completa e que também traz-me aqui uma resposta que não dei, que socorri-me aqui do discurso do Sr. Presidente da República, quando falávamos do Fórum de Investimentos dos Grandes Lagos ocorrido na República Democrática do Congo. Disse o Sr. Presidente da República hoje no seu discurso enquanto Presidente da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos que este evento lançou bases para se perspectivar e equacionarem projetos concretos de cooperação e de desenvolvimento econômico e social nos países da região. Mas isso exige consolidação de um clima de negócios favorável, não é? Que só será possível havendo previsibilidade política e econômica, confiança e certeza na paz e na estabilidade social, na segurança coletiva e institucional, como a história tem sido e os acontecimentos dos últimos anos no mundo o confirmam. Portanto, é uma região com muita potencialidade, como diz aqui as palavras do Sr. Presidente da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. Mas é necessário, acima de tudo, cultivar e semear e sedimentar a confiança entre os Estados-membros. Porque aqui também o Sr. Presidente diz, e falando particularmente sobre a questão do Burundi, diz que é importante promover a boa vizinhança e a segurança recíproca ao longo da fronteira comum entre o Burundi e os países vizinhos. Como dizia aqui o Sr. Diretor, não se precisam de se fazer análises concretas para se lançar uma mensagem sobre o que é que de facto é preciso fazer. Portanto, digo que, em jeito de conclusão, digo que este mandato de Angola teve uma avaliação positiva, primeiro, dos países da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, segundo e não menos importante, da União Africana, e terceiro e também importante, dos parceiros internacionais, como é o caso da União Europeia como bloco, da França como país separado e também dos Estados Unidos da América, que são, acima de tudo, grandes apoiantes também do desenvolvimento do continente africano. Agora, é necessário que nós ganhemos, sim senhora, também confiança e ganhemos também, sim senhora, consciência que só com o esforço conjunto, com respeito à liberdade dos outros e também com respeito à soberania dos países africanos, conseguiremos de facto ter uma organização forte que consiga, sim, promover a paz para esta organização que, tendo paz, consegue impulsionar outros objetivos, como é também aqui pretendido por todos nós, que é o sucesso económico e financeiro para o bem-estar destes mais de 310 milhões de cidadãos que compõem a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. Muito obrigado, embaixador António Loval de Carvalho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador Evaristo Dias. Obrigado. Dr. Alcides Chacala, muito obrigado. Dr. Miguel Bende, nosso muito obrigado. Dr. Paulino Vandune, é de casa, mas muito obrigado. E assim foi o nosso fórum de hoje, que teve como tema os conflitos em África e o papel de Angola na pacificação da região dos Grandes Lagos. Nós voltaremos na próxima terça-feira. Até lá!